Tudo bem. Tá, Danilão, então os dois Guilhermes, o Andrei, o Lucas, Maria Fernanda. Pô, vou aguardar mais um minuto, tá? Só mais um minuto, às vezes chega mais alguém, tá? A pessoa pega a explicação no começo. Beleza? Só mais um minutinho. Coisinha básica. Aí a gente já faz no episódio anterior, né, do que nós vimos aí na aula passada. Muito bem, então deu um minuto. Galera do bem, vejam só, ó. Nós vimos que, então, durante o período do Império Romano, foram se substituindo vários imperadores, né? Várias dinastias. O que são dinastias? São líderes, né? São sistemas de governo onde os líderes são substituídos conforme os laços de parentesco, ou seja, conforme, né, o poder vai passando entre as famílias, são as dinastias, né? Então, nós tivemos aí a primeira Júlio-Claudiana, depois a dos Flávios, a dos Antoninos e, por último, a dos Severos, onde nós tivemos aí uma crise, né? A crise, ela vinha, pessoal, ela vinha se intensificando desde a do Tibério, né? Desde a do Tibério, mas no finalzinho aí já, né? Durante o governo de Severo Alexandre, nós tivemos uma derrocada, certo? Pessoal, a essa altura o Império Romano estava quase se dividindo, né? Por quê? Uma conjunção de fatores. Esse slide aqui ele tem todos os pontos necessários para a gente poder entender por que o Império Romano, afinal de contas, acabou. Tá? Primeira coisa, foi uma crise, pessoal. A gente pode abarcar a crise por dois setores, ou por dois grandes blocos de entendimento. Quais são eles, povo do bem? O sistema econômico e administrativo e a crise do escravismo. Essa aqui é uma coisa à parte, tá? Mas essa coisa à parte está dentro do sistema econômico administrativo, porque os escravos, eles são adquiridos conforme as campanhas de expansão, né? E eles são administrados e vendidos, né, pelo próprio sistema político e econômico de Roma, tá? Então, o escravismo, o sistema escravista está dentro aqui do sistema econômico. Certo? Por que então, professor, que a gente coloca a parte aqui? Porque o escravismo, pessoal, se não for um dos, foi o principal pilar que fez. Deixa eu traver aqui. Oi, galera, estão me ouvindo? Vamos. Travou aí, gente? Voltei? Voltou, foi só a câmera. Loucura. Pessoal, porque o escravismo, ele está inserido nas bases do trabalho de Roma, certo? Então, como a gente tem uma crise no sistema escravista, a gente tem uma crise no abastecimento, na produção, certo? Mas principalmente na convivência, tá, entre os romanos, certo? Então, vamos lá, ó. Sistema econômico administrativo. Então, a base era o trabalho escravo, como nós já falamos. A produção era em grandes latifúndios, certo? Então, aquele sisteminha de pequenas propriedades, pequenos aldeamentos para subsistência, não ocorriam mais. Eram grandes latifúndios que produziam bastante, com muitos escravos, que, portanto, iam produzir o alimento necessário, né, para poder abastecer todas as colônias de Roma, certo? Todas as províncias, tá? Então, produção latifundiária, nós tivemos aí uma crise na produção latifundiária. As rotas de comércio ao Mediterrâneo começaram a cada vez mais serem interceptadas pelos povos bárbaros, ou seja, as vias de transporte pelo Mediterrâneo, o transportar de novas mercadorias começou a ser interceptado pelas tribos germânicas, que eram os povos chamados povos bárbaros pelos romanos, certo? A Itália, pessoal, era o centro de produção e do comércio. Então, se você fecha as vias de acesso à Itália, você basicamente acaba isolando-a, certo? Tá? Então, se você fecha ali as vias de acesso à Península Itálica, você pode praticamente a isola, certo? E os lucros começam, então, pessoal, a ir cada vez mais para os produtores e para os comerciantes, certo? E, por último, mais ou menos importante, os impostos para o Estado, eles tinham o dever de manter a estrutura. Eis que
eis que então esses comerciantes, esses produtores, eles param, portanto, de pagar impostos para o Estado, certo? Devido ao quê, pessoal? Devido à falta de administração por parte, então, né, dos imperadores romanos, que no finalzinho já do Império já não conseguiam mais manter a ordem na coisa, certo? E principalmente as guerras de conquista que vão parando de acontecer, certo? Elas vão entrando em crise também. Roma, ela sempre se manteve pelas guerras de conquista, certo? Quando você para com as guerras de conquista, então você para, portanto, a expansão romana, certo? Muito bem. Crise do escravismo, então, pessoal, durante o século III ao século V, tá? Antes de Cristo. Vejam só uma coisa. A maior parte da população romana ou era escrava ou era muito, muito pobre, certo? Eram trabalhadores, eram pessoas, na verdade, que não tinham trabalho, que iam para a cidade, que iam para o centro urbano tentar alguma coisa, mas obviamente não encontravam nada, certo? Então, pessoal, vai começar a ocorrer a diminuição na produção dos latifúndios, porque para de se entrar escravos em Roma, certo? Os escravos que estão fazendo rebelião ou estão morrendo, porque a sustentação, a, a manutenção do sistema escravista, ela começa a corroer, porque Roma não consegue mais expandir, não está mais conquistando novos territórios e, por conseguinte, não está conquistando mais novos escravos para poder produzir, certo? Então começa a haver uma diminuição massiva, tá, do trabalho escravo. Muito bem, ó, como está trazendo aqui o segundo ponto. Fator militar, religioso e o fator econômico, pessoal. O exército começa a sofrer cada vez mais baixas pelas tropas militares romanas, que começam a ser cada vez mais invadidas nas fronteiras pelos povos bárbaros que estão tentando adentrar ao império, certo? Seja por questões econômicas, seja por questões de poder, mas as tribos bárbaras estão cada vez mais adentrando dentro é ótimo, professor, adentrando ao Império Romano, certo? Tá? Então, em parte, as invasões bárbaras, elas vão, pessoal, fazer com que haja uma crise, né, de fator militar, a de fator religioso, porque as tribos bárbaras têm outra religião. E paralelo a isso, pessoal, tem a entrada também massiva de cristãos, tá? Então, o cristianismo foi um dos fatores também aí na base, tá? Na base de entendimento para poder sacar por que o Império Romano veio a ruir, certo? Então, o cristianismo, pessoal, quando ele começa a adentrar e fazer a cabeça da galera, principalmente a população mais pobre, por ter um fácil entendimento da doutrina, e também a população que era escrava, começa a ter uma grande adesão ao cristianismo, certo? O cristianismo, ele é monoteísta, com a crença, então, portanto, em um Deus só, e nega, o aspecto divino do imperator, do Augusto, do título de Augusto, que todos os imperadores recebiam quando eles iam assumir a administração em Roma. Então, isso colocava, pessoal, em xeque toda a estrutura, o sistema político da crença e de costumes romanos. Toda a cultura, a moral romana começava, portanto, a ser questionada, porque o cristianismo passava a entrar dentro do império, certo? E a população, então, começa a não mais a ver no imperador, a ver no título de Augusto como algo divino, certo? Então, o fator religioso foi esse. As invasões bárbaras que tinham, cujas tropas, os povos eram politeístas, mas principalmente também o fator religioso por parte do cristianismo que se disseminava muito, durante todo o império, tá? E o fator econômico, que nada mais é do que a crise do abastecimento, tá? O lucro aqui obtido pelos grandes comerciantes que se recusavam diante da crise a abaixar os preços. Se está em crise de abastecimento, se o alimento está caro, obviamente você como comerciante não vai acabar, a tendência é que você não abaixe o preço. Essa seria a lei do mercado, né? Questões morais e éticas diriam que você deveria se compadecer, né? A gente tem aí, durante o cenário de pandemia, cretinos, pessoas lucrando absurdamente com venda de produtos, para higiene básica, como é o caso de lenços, álcool em gel, máscaras, se aproveitando da situação para poder lucrar. Então, aqui também não foi diferente na história. Sacaram? Muito bem? Tranquilões? Inflação crescente e constante, explica exatamente o que eu acabei de falar, certo? Você tem uma alta procura por produtos
Esses produtos tão caros são produtos básicos, pessoal. Quando você tem a inflação de produtos básicos, vocês vão ver a história do Brasil também, você tem uma crise pentatônica, porque são coisas que as pessoas vão manter para sobreviver. E se isso está muito caro, você vai prejudicar toda a convivência, toda a ordem social da coisa. E as pessoas vão começar a passar fome. Elas começam a passar fome, obviamente, que elas não vão ficar quietas, né? Então vai começar a ter um caos urbano muito grande, aliado sempre, ó, com invasões bárbaras, tá? Então fica cada vez mais difícil administrar a ordem social dentro do Império Romano, tudo bem? Povo, muito rápido aqui. Tudo bem até agora? Quem que chegou aí? O Ian, a Ellen, a Ana Alice. Deixa eu tomar um golinho de café aqui, pessoal, senão não... Muito bem. Bom, vocês estão em silêncio, eu creio que estejam entendendo tudo, né? Muito bem, povo. Então, a inflação crescente e constante vai fazer, pessoal, então, com que o sistema trabalhista em Roma comece a ruir. Que sistema que era esse? Já falei, é o sistema escravista, tá? Então, vai começar a haver um verdadeiro êxodo urbano. O que é o êxodo urbano? Ele é o contrário do êxodo rural. Nossa, Paladino, avá, né? Ah, então me responde, o que é o contrário do êxodo rural? Êxodo rural é quando as pessoas vão do campo para as cidades, né? Êxodo, sair, né? Ó, sair. Então, êxodo rural, sair do meio rural. Êxodo urbano, eu saí do meio urbano. Por que eu saí do meio urbano? As pessoas, pessoal, começaram cada vez mais a estar no meio de conflitos, fome principalmente, e faltas de oportunidade. Isso fez com que as pessoas saíssem do meio urbano para as cidades, então fizessem o movimento contrário. Lembra que eu falei, durante o período da República e até o meio do Império, você tinha muito escravo trabalhando nos latifúndios, então as pessoas não tinham oportunidade no campo e iam para as cidades. Agora o movimento reverso, né? A cidade está um caos, a cidade está um completo caos. Então eles vão começar a fazer um movimento contrário, vão sair da cidade e vão para o meio urbano. Nossa Senhora, vão sair da cidade e vão para o meio rural. Elas vão para o campo, buscando o quê? Proteção, principalmente, e paz para a família. Né? Se eu tô aqui com meu filho no meio do caos, do bolo louco, confusarada, eu vou pegar minha família e vou para um lugar que eu tenha paz, eu vou me proteger. Então a ideia principal é essa, pessoal, sair do meio do bolo louco, sair do caos e tentar ir para um lugar calmo, e tentar ir para um lugar que eu tenha proteção, que eu consiga sobreviver. Sacaram aqui? Então eles vão começar a sair da cidade e ir para o campo. Detalhe, tem terrinha no campo para geral? Tá top, tá free, tá safe? Negativo. Quem vai se aproveitar disso? Os médios e os grandes donos dos latifúndios. Perceba que agora, novamente, quem continua com o poder ainda assim são os patrícios, porque os patrícios sempre tiveram as melhores terras. Os generais também têm as melhores terras, né, pessoal? Lembra que durante o período do Augusto, né, do Otávio Augusto, ele vai profissionalizar o exército, ele vai dar terras para aqueles que se aposentaram. Então, você trabalhou no exército durante muito tempo, você vai, então, ter direito à sua terrinha, ter direito a viver o resto da sua vida ali, teoricamente tranquilo, tá? Então, a galerinha que tinha terra, pessoal, que era dona de terra, que era proprietária de terra, começou a falar, não, pobrinho, povinho, vem que eu protejo você e sua família, em troca você vai trabalhar na minha terra, vai começar a produzir para mim e eu vou proteger você, sua família não vai sofrer nada, tá? Quem tentar relar a mão em você, eu vou sentar-lhe a porrada. A galera falando, minha nossa, beleza, vamos lá. Então é isso que vai acontecer, pessoal, tá? Esse sisteminha que eu falei de proteção, então, de quem é dono, né? Quem é dono da terra para quem está vindo trabalhar nela em troca de proteção, a gente vai chamar de colonato. Vocês estão percebendo uma ordem diferente aqui? Uma ordem diferente? Essa ordem que a gente está falando, pessoal, é o comecinho do que é a suzerania e vassalagem do sistema feudal. Não sei se vocês estão lembrados, porque isso aí é sexto ano, né? Isso aí é sexto, sétimo ano do fundamental. Então percebam o seguinte, meus amores, vai se começar a ter uma relação direta, ao invés de pagar em moeda, comércio, é uma relação mais simples, porque a situação exige que seja simples, porque está uma guerra, está um caos. Então, é o básico, ó, vou sobreviver com a minha família aqui, morar aqui, em troca eu vou trabalhar e produzir. Então, meu pagamento vai ser em forma, então,
de alimento, vai ser em forma da minha produção, em forma de trabalho. É um sistema que vai, então, começar a sair do sistema urbano e começar a ir para o sistema rural, um sistema mais simples, um sistema mais tranquilo, um sistema que fuja do caos, certinho? Tá? Então, a violência, a fome, a desordem social no centro urbano de Roma vai causar, então, o êxodo urbano. As pessoas saem do meio urbano e vão para as cidades e, nossa senhora, saem do meio urbano e vão para os campos, vão para o meio rural, onde a gente vai ter essa relação crescente, pessoal, tá? Do colonato e da clientela, que é o que eu falei. Eu trabalho em troca de proteção e moradia. Tranquilos? Isso aqui vai predominar durante todo o sistema, tá? De produção da Idade Média, todo o sistema feudal. Isso caracteriza, isso configura o sistema feudal. Tranquilos? Tudo bem? A gente vai falar mais para frente desse sisteminha, tá? Gravem aí. Então, a ruralização da economia, que é o que eu acabei de falar, diminuição dos contingentes militares, então para-se de ter aquela mesma disponibilidade que se tinha antes de soldados, como eu falei para vocês. A gente tem o enfraquecimento das defesas, como eu falei, lembra das fronteiras, de proteger as fronteiras? Eu consigo manter ordem no império se eu proteger as minhas fronteiras. Se eu não conseguir fazer isso, meus amores, não tem como manter o império nem a administração. Vai ser tiro, porrada e bomba para tudo quanto é lado dentro do meu território, porque eu estou deixando as pessoas entrarem. Tá? Então, o enfraquecimento das defesas e a anarquia militar nas fronteiras. O que seria essa anarquia militar? Povo, é general querendo mandar um mais que o outro, Hierarquia. 1, 2, 3, 4, vai subindo. Então, você tem lá o primeiro que vai mandar e aí você tem uma escala, uma hierarquia. Na sua casa, vocês têm uma hierarquia? Professor, na minha casa eu que mando. Mas tudo bem, Se você que manda, então tem uma hierarquia. De você para baixo são as outras pessoas. Mas em tese, tem lá, geralmente é o pai junto com a mãe, e por aí vai. Depois tem o mais velho, o mais novo, o cachorro, a barata por último, certo? Então vejam só, é uma hierarquia, você tem ali escalas. Pessoal, a anarquia militar aqui é quando não tem, é um salve-se quem puder, É general que manda, soldado que faz outra coisa, é general que faz de um lado, manda do outro. Então você não tem, pessoal, uma coesão dentro do próprio exército romano, certo? Então a bagunça militar, tá? Isso impossibilita que se organize alguma defesa, Então você vai ter cada vez mais, o enfraquecimento das defesas, que foi provocado por essa anarquia militar e também pela falta de soldados, certo? Muito bem, temos as invasões bárbaras que eu já falei, então em todo o redor do Império Romano a gente vai ter ele por toda a Europa, povo bárbaro, Povo bárbaro, chamados pelos romanos de povos bárbaros, tá? A gente já vai entender por quê. Então, durante todo ali o caminhar do século 3 até o 4, 5 a.C., ao contrário, desculpa. Desde o século 5, aí mais ou menos, a gente vai ter as invasões, as migrações bárbaras de um lugar para o outro, do qual a gente vai destacar um reino, na outra aula. Esse reino é o reino dos francos, tá? Vamos lá, pessoal. Temos aí, então, em 284 a 305, o imperador Diocleciano. Ele tenta botar uma espécie de ordem no império, tá? Ele começa a se aproximar mais ou menos dos cristãos, tentar botar alguma espécie de ordem, porque os cristãos agora já passam a ser maioria em meio a todo o império, e o Diocleciano, portanto, ele começa a se fazer uma aproximação, uma aproximação da religião cristã. Ele vai cessar a perseguição aos cristãos, tá? Os cristãos, pessoal, durante o período do comecinho do Império, eles eram executados no Coliseu, no espetáculo que nós já chamamos de Pão e Circo, que nós já falamos sobre Pão e Circo, durante o período da chamada Pax Romana, Foi o comecinho até o meio do Império, pessoal, Com grandes ditadores, com grandes imperadores que tentaram manter a ordem da coisa, e os cristãos, eles eram muito perseguidos e jogados no Coliseu,
durante esses espetáculos que serviam para distrair a população da miséria, né, e da injustiça que ela passava durante a chamada Pax Romana. Aqui com Diocleciano, pessoal, vai começar aos poucos a cessar essa perseguição aos cristãos, tá? Então a gente vai começar a perceber uma nova cara se estabelecendo aqui na cultura romana, tá? Uma nova cara. A gente vai começar a ter uma mescla, né, entre aspectos da cultura romana e aspectos da cultura cristã juntas numa só. Então, por exemplo, o batismo, né? Você vai começar então, a ter pessoas que antes acreditavam ali em vários deuses, nos deuses que fundaram Roma, e que ao mesmo tempo vão estar batizando os seus filhos, né? Fazendo o finalzinho da cruz ali com a água benta e por aí vai, certo? E nós temos em 306, né, a 337, o primeiro imperador cristão, né, o Constantino o Grande, pessoal, né? Então portanto, ele vai ainda tentar, tá, pessoal, colocar uma ordem econômica na coisa, unificando a moeda, tá? Mas o seu grande feito realmente foi ter se convertido ao cristianismo, certo? Se convertido ao cristianismo. A essa altura, pessoal, tá? O imperador Constantino, ele já está se aproximando do que a gente chamaria de Império Romano do Oriente, tá? Em Constantinopla, tá? Ou a chamada Bizâncio, né? Que teria vindo aí de um dos fugidos da Guerra do Peloponeso, chamado Bisos. Ele era um grego que fugiu da guerra, na verdade fugiu não, ele era um sobrevivente da guerra, que eles acreditavam, então, ter fundado essa cidade e dado esse nome de Bizâncio, né? Então, onde, portanto, a gente tem o Império Bizantino, tá? Sob o comando aí, tá? Do Constantino. A cidade depois passa a ter o seu nome, que é a cidade de Constantinopla. Então, o primeiro grande imperador cristão, ok? Tranquilinhos? Povo, alguma dúvida aqui? Sim ou não? Enquanto não. Gente, eu vou metralhando vocês, mas é porque vocês estão em silêncio, tá? Pode falar, me interrompam, por favor. Ai, ai, vocês estão aí de verdade? Ou vocês colocaram só o... Entrou na aula, fui jogar Sonic, professor. Né? E aí, professor? Estão aí? Analice, minha querida, Danilão, Ellen, Guilherme de novo, Andrei, Lucas, Maria Fernanda, Santiago. Eu tô aqui. Pô, vocês estão ansiosos Tô por aqui. voltar à aula presencial, sim ou não? Nesse ano não mais. Ah, você Eu não quer que tô. volte? Você não quer que volte a aula presencial? Não, por esse mim ano? tanto faz. Eu tô também. Então, vocês curtem mais a aula EAD? Não, prefiro aula presencial. Aula É que pra mim esse presencial. ano aqui tanto faz já. Tanto faz já. Já desisti, já, né, professor? Não, já não tô. Para onde o vento me levar, tá bom. Já abandonei. Pessoal, tudo bem. Vamos lá então. Olha só. A gente vai adentrar agora, tá? Essa altura, o Império Romano já está praticamente dividido entre o Império Romano do Ocidente e do Oriente. O que acontece, povo? O do Ocidente, ele está praticamente invadido pelos bárbaros, tá? Praticamente invadido pelos bárbaros, ok? O do Oriente, ele vai durar um pouco mais, tá? Cerca de quase 2.000 anos a mais do que o Império Romano do Ocidente, tá? Então, o que vai acontecer? Nós estudaremos aí um pouquinho a parte como foi essa administração do Império Romano do Oriente, porque ele foi um império que se fundiu ao cristianismo, se aliou ao cristianismo, a gente acredita que para poder continuar existindo, né? Enquanto durou, certo? A gente vai ver que o cristianismo ele vai continuar, só que o Império Romano do Oriente ele vai ruir porque ele também vai sofrer invasões bárbaras, tá? Isso a gente vai ver na próxima aula, tá? Bom, se ninguém tem dúvidas aqui, eu vou abrir a aula posterior. Só um minutinho que a gente faz uma... Ah, não, vamos fazer o seguinte. São as questões. Cadê as questões? Só preciso ver aqui uma coisa.
Dá tempo. Faltam 3 minutos ainda. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Aí, muito bem. Já está com a resposta aqui. Pô, vamos lá. Ai, cadê? Travou. Aqui. Ó, exercício número 3, tá? TFPR 2017. No período imperial, a cidade de Roma atingiu algo em torno de 1 milhão de habitantes. Eita bexiga, né? Mas boa parte dessa população vivia em condições precárias, já que o sistema escravista a impedia de arrumar trabalho. Tranquilão, né? Acabei de falar isso. Para diminuir as tensões sociais aos imperadores, adotavam a política do pão e circo, que pode ser definida como... E aí, povo? Vejam as opções e me digam o que vocês acham. Respondam no chat se não quiser falar comigo no microfone aí. Quer dar o vácuo no PSOR? Então fala no chat aí. Chama no chat, beleza? Manda DM. Coloquem a resposta que vocês acham que é aí no chat, se quiserem. Se quiser ligar também, melhor ainda. Liga o microfone e fala aí. Essa é muito fácil, hein? O pão e circo, o que era? Ah, deve ser grandes espetáculos de circo, né? Com certeza. É a letra E, professor, eu acho. Distribuição de alimentos variados e grandes espetáculos de circo com a presença de mágicos, palhaços e malabaristas. Vamos ver a D, só por educação. Distribuição de pães e outros alimentos, além da realização de corridas de biga pelas ruas centrais da cidade. Vamos ler a C, só por educação. Distribuição de alimentos em geral e representações teatrais, mas somente de comédias. Não, tá ruim, né? Distribuição de alimentos como pães, frutas e hortaliças, além de realização de jogos variados, ou distribuição de cereais e grandes espetáculos públicos em que gladiadores lutavam entre si ou com animais ferozes. E aí? Povo, vamos aqui então, que vocês precisam tatuar no coração. O pão e circo nada mais era do que você leva a galerinha para o Coliseu, leva o pobrinho para o Coliseu, põe uma galera para se degladiar lá embaixo, distribui cereal, trigo, pão e vinho enquanto está rolando o espetáculo. Então eles vão encher o bucho enquanto está rolando o espetáculo, vão se divertir pra caramba com a morte alheia, e aí depois eles vão para casa, passar fome, mas obviamente, como eles estão todos divertidos, né, por esses grandes espetáculos, eles em tese vão ficar durante um período aí, alguns dias, de boinha, né, alienados, amortecidos, né? Tudo bem? Então, o pão e circo é isso. O pão, pessoal, é o alimento que é dado. Lembra do cereal e do vinho, tá? E o circo, não, por favor, não pense em circo como o Circo do Soleil. Nada a ver. Pensem em guerra, tá? Fica difícil. Circo, vamos pensar aqui. Circo. Pessoal, pense em pão e circo como o gladiador. O gladiador que vai distrair o público, beleza? Tá? Circo Então, é tipo o circo de fogo daí. pode ser isso. Lembra do circo de fogo, porque tinha fogo pra caramba, tocha pegando fogo, né? Dentro ali das arenas, lança para tudo quanto é lado. Assista um filme Gladiador. Se pá, é que assim, eu não consigo transmitir vídeo para vocês por causa do som que só sai no fone, vocês não ouviriam, né? Mas eu posso mostrar algumas cenas do filme Gladiador, mesmo que seja sem som, para vocês darem uma olhada de como que era ali a política do pão e circo, tá? Posso mostrar para vocês, para dar uma interatividade maior. Quem quiser assistir o filme, já está em casa e na quarentena, mete marcha, porque é um filme muito bom, ganhou Oscar, é sensacional, tá? E é muito bacana, se vocês assistirem esse filme, vocês vão conseguir entender, assim, a matéria batata, tá? Uma sentada que vocês dão para assistir o filme, dá para sacar legal. Maravilha? Amores, falamos então aí na próxima aula sobre aí o reino dos francos, os bárbaros, os povos germânicos, esses carinhas aí, em parte alguns vikings, né, que portanto invadiram aí por diversas regiões da Europa. Então é isso, beleza, povo? Fiquem com Deus até já, né? Até daqui a pouco, na verdade. Vou encerrar por aqui. A gente se vê na próxima aula, beleza? Adeus, queridos.
Falou.